Mais um vídeo aqui do Falando de Trading, né? Então vamos aí ver as operações que nós tivemos aí hoje no mini índice e as operações no mini dólar e dar uma vasculhada aí rápida aí no mercado de cripto para buscar aí algumas oportunidades. Então vamos começar aqui pelo nosso mini índice, lembrando que os locais de trades eu vou deixar disponível lá no grupo do Telegram e também lá no meu Instagram, que está aí no lado esquerdo da tela, canto inferior esquerdo, aí tem o Instagram, e eu publico lá o locais de trade. Depois a gente atualiza aqui na tela, mas só para a gente verificar aqui como esses pontos são importantes, né? Que a gente utiliza aí no nosso arsenal aí de indicadores, enfim, para melhor estruturar as nossas operações. Então, a gente pode ter operação de pivô, operação na VWAP, operação na abertura no ponto de retorno, operação na nuvem, enfim. A gente consegue identificar várias operações aí. E a gente consegue... O que teve hoje aí? Operação na máxima, né? Na máxima dos 21 dias, tá? Essa era a máxima de hoje. A gente vai atualizar, que ele já fez uma máxima maior, né? A gente vai atualizar aqui. Mas com a máxima que era prevista para hoje, melhor dizendo, a máxima que nós tínhamos dos últimos 21 dias, né? Então o que aconteceu? O mercado abriu, né? Abriu com um pivô, né? Um pivôzinho de alta em cima da faixa de abertura, tá vendo nosso pivô aqui, nosso boxe azul, né? E o que o mercado fez? O mercado foi romper, né, aquela nossa última máxima, né? A nossa última máxima, lembrando aqui que está um cabeça de um pivô aqui de baixa, tá vendo? A sombra aqui, e rompeu essa máxima. Então, qual era a minha posição? Aguardar, né? Aguardar por quê? Primeiro que estava naquele horário de abertura, né, que a gente sempre prefere operar, até devido à questão do gráfico Renko, operar aí o horário das 10h30, né? Por aí, quando já abre o mercado mercado à vista, quando abre lá o mercado internacional. Mas aí cada um tem o seu operacional, tem sua forma de operar, mas nosso alarme toca aqui 10h30. Mas enfim, a gente fica observando desde a abertura. Então, aconteceu isso aí na abertura, né? Um pivôzinho, o mercado fez o quê? Buscou a máxima dos últimos 21 dias, tá? E a gente ficou acompanhando. Qual seria a nota? O que a gente estava aguardando para trade, né? O que era o trade do dia, né? Era, se o mercado não conseguisse ter combustível, né, para manter essa alta, né? E ele teria que voltar para onde, né? O ponto mais próximo aí, né? A de ancoragem mais próxima dele, né? É claro que primeiro ele ia ter que perder a VWAP, né, que ela vai acompanhando mais de perto o nível de preço, né, ainda mais no Renko, e depois ele teria que passar aí nessa faixa dos últimos 21 dias. Né? Então, se ele perdesse essa faixa, era onde nós poderíamos já começar a montar operações. Tá? Então, foi justamente isso que aconteceu. A gente tem aí a nossa clássica venda de risco, né? Mas aquela venda de risco muito boa de operar, né? Porque tivemos um pivô de baixa, boxe amarelo, né? E depois no próximo boxe já fechou, perdeu aqui a VWAP, tá? Então os mais audaciosos, digamos assim, confiando no trade system aí, na venda de risco, boxe amarelo, né? Ele olhou para baixo. O que a gente tinha lá embaixo? Né? O estocástico saindo da região de sobrecompra, né? Cruzando para baixo da média. Nossa segunda confirmação de 3. Eu não tenho a terceira, que era justamente a nuvem. Né? Eu não tinha a nuvem, mas eu tinha algo mais próximo ali de alvo, que era a VWAP e a máxima dos 21 dias. Então, o que é o recomendável? Operação, tá? Operação VWAP. Né? Entrada aqui não estaria errada também, né? E operação máxima 21 dias, tá? Então, as duas entradas estariam certas também, tá? E depende aí do tamanho do stop, apetite a risco, enfim. Lembrando que, né,
nós teríamos aí uma primeira barreira, né? Uma primeira barreira, tá? Então, a primeira barreira seria o quê? Se o mercado iria justamente o quê? Perder a nuvem, né? A nuvem de Ichimoku, né? Que a nuvem poderia servir aí como um suporte. Então, a gente está falando aí de venda de risco, né? A venda de risco, você vai entrar onde? Sempre com mais antecedência. Por quê? A segunda entrada já estava muito próxima da nuvem, então seria um trade muito rápido ali, seria um scalp praticamente, né, de 100, 200 pontos. Será que valeria a pena o risco? Acho que não. Então, por esse lado, no operacional venda de risco, né, fechamento do pivô box amarelo, né, a entrada aqui, alvo no cume superior da nuvem. Ou, né, o clássico operacional, né, que seria o que? Aguardar o rompimento da nuvem, né, e entrar na venda no fechamento da nuvem, stop no box antecessor, né, porque a gente não tem um pivô. Quando a gente está operando no pivô, o stop técnico é a sombra do próprio box, né, no caso aqui é o box antecessor, tá? E o mercado veio aí 900 pontos, tá? Sem contar na primeira entrada lá. Então, venda de risco, a entrada aqui, né? Ou a venda clássica, né? A entrada quando ele rompeu a nuvem. Essas foram as operações aí no mini índice, tá? No mini índice aí, muito legal aí, tá? E depois, o mercado mais à tarde, já vai ficando já quase 4 horas. Aí sempre comenta aí, a gente prefere não operar a partir das 16 horas, o mercado já perde um pouquinho daquela velocidade que a gente gosta de operar. Então, é trade mais arriscado. Mesmo assim, aqui teria tido entrada também. Cruzamento, box pivô de alta, cruzamento estocástico para cima, saindo da região de sobrevenda, tá? Então, também teria uma operação aqui, mas uma operação mais demorada, mais amarrada, mas também com gain, né? Seguindo a operacional, né? A gente conseguiu isolar aqui, ó, uma área de range, né, onde não se opera, né? Box azul, dois pivôs contrários aqui, amarelo e azul, amarelo e azul. Ninguém vai operar aqui nessa confusão, só quando tomar uma decisão, né, de para cima ou para baixo, né? E aqui teria trade também, né? No fechamento aí do box predecessor, né, ao último pivô, né? No sentido de alta seria o box verde, você entraria comprando, e no caso aqui foi de baixa, então o mercado se decidiu para onde iria, você entrou vendendo. Então aqui também tem operação, tá bom, pessoal? Então é isso aí que a gente consegue analisar o mercado aí com bastante cautela, né? E escolher aonde eu vou operar, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar, o que nós tivemos aí hoje. Deixa eu aumentar aqui, para ficar melhor a gente pegar desde a faixa de abertura. Nossa faixa de abertura aí, o Price Guide, né, adaptado. A gente marca aí a abertura e buscar aí operações de ponto de retorno. E foi justamente isso que aconteceu, a nossa operação de ponto de retorno em cima da abertura, né? O mercado abriu, perdeu a abertura, né, e depois ficou naquele lenga-lenga ali para poder se decidir para onde iria. Olha aqui como eu estou falando, ó, que eu sempre aguardo aqui 10h30. 10h30, né? Quando vai se decidir, né? Mas a verdade aqui, ó, 10 a 10h30, mercado à vista, mercado internacional. O que nós tivemos aqui? Né? 10h45. No dólar, pivô de alta, box azul fechando acima da faixa de abertura, ou seja, operação de ponto de retorno. Então o mercado abriu, perdeu a abertura, ficou no lenga-lenga aqui, box azul, box amarelo, a gente não opera, né, nesse range aqui. E qual o indicativo que eu tinha, né, para poder entrar na operação, né? Cruzou a faixa de abertura aqui, né? E seria aí um indicativo aí de entrada também, poderia ser um indicativo de entrada. E sabendo que essa entrada aqui, como é uma compra de risco, por quê? É uma compra de risco porque
eu estou operando ponto de retorno, tá? Não estou operando a nuvem. Então a gente tem que perceber essa diferença. Então seria o que? Um trade curto aí para fazer um scalp, né? Aproveitar apenas esse movimento, até porque se a gente olhar para baixo, né? Eu não tenho o estocástico a meu favor, tá? Então, para quem está começando, né? Eu nem devia ter comentado essa operação de scalp aqui que dá para fazer, tá? Porque eu não tenho aqui a confirmação do meu momento aqui, do meu estocástico, porque ele está totalmente contrário aí aquele movimento, mas era uma operação de 4 pontos no dólar aí para pegar rapidinho somente a questão aí desse rompimento da faixa de abertura, tá? E aproveitar aí o horário, né? Ou seja, o mercado estava indicando já uma direção, que era a direção, qual a direção? Para cima da abertura. O problema é que aqui o grande que a gente tem que ter do insight do day trade é que muitas vezes a gente não erra nem a direção, o direcional, a gente erra o time, a gente erra o momento, tá? Então, dependendo do tamanho da sua conta, onde você vai colocar o stop, ou se você não conseguir suportar uma oscilação, mesmo estando certo, você vai sair perdedor, tá? Porque talvez aquele não fosse o momento mais adequado para você entrar de acordo com o tamanho do seu stop, onde você colocaria o seu stop. Porque o mercado, ele seguiu justamente isso que foi identificado, operação de pontos de retorno. Mas qual é o melhor momento? Tá? Aqui, uma operação arriscada, um scalp, aproveitar uma oscilação rápida ali para poder fazer uma pontuação. Isso já é um nível mais avançado. Mas no operacional, o que eu vou esperar? E isso até porque tem operação durante todo o pregão, então a gente tem que ter essa cautela, essa calma de esperar o melhor momento, a melhor operação que se adapte à minha realidade, se adapte ao meu perfil e se adapte ao tamanho da minha conta, tá? Então, o que o Trade System fala, né? Que são as melhores operações, né? Das 3 de 3 confirmações. Eu preciso ter um pivô, né? Se for numa compra, um boxe azul, se for na venda, um boxe amarelo. Eu preciso que isso aconteça preferencialmente, tá? Não obrigatoriamente, acima da nuvem de Ichimoku, tá? Porque ela é a nossa tendência ali do intraday, né? A tendência mestra ali do intraday. Eu preciso que o estocástico, ou seja, que o momento, aquele time esteja a meu favor também, para que eu não venha, mesmo estando certo, sair perdedor, por talvez não conseguir suportar o tempo, né? O tempo de confirmação daquele movimento. Então, eu sempre tenho que olhar para baixo. Então, a gente vê qual a diferença aqui para a gente escolher nossas operações, tá? Lá por volta de 11h15, 11h20, eu tive novamente, tá? Um pivô de alta, fechando acima da abertura, acima da VWAP, tá? Mesmo que dentro da nuvem ainda não tendo rompido, né? Você poderia ter esperado, ou eu poderia ter esperado, mas com base no estocástico, né? Você tem ali a confirmação de que o mercado está saindo da região de sobrevenda, eu tenho um pivô e a faixa, né? É muito estreita a faixa da nuvem, né? Isso também é favorável, é um ponto muito importante para se observar, ou seja, de não ter grande dificuldade para romper, porque apenas um box seguinte, né, eu já romperia o nível de preço da nuvem, que seria a minha resistência, tá? E foi justamente isso que aconteceu, né? Então, essa operação no dólar, né, foi fantástica. Fechamento do box azul, stop. Quando a gente entra no fechamento do pivô, o stop é sempre a vela dele, é sempre a sombra dele, tá? Melhor dizendo, tá? E stop protegido, stop técnico, eu tenho o pivô, eu tenho o estocástico a meu favor, olhando para baixo. Então, eu tinha que aguardar ali. Qual é o meu alvo, né? Então, você vai determinar ali o seu alvo, tá? Então, o que você pode usar? Se você não tiver, o que a gente poderia usar? Primeiro alvo, né? Aquele nosso último topo ali, tá? Então, seria ali no 5333, tá? Então, um trade aí de 4, 8, 12, 16, tá? 18 pontos praticamente aí, 18 pontos, tá? O mercado foi mais, mas você tem que ter tanto um objetivo para sair, como também para sair no gain, né? E também para sair no loss. Então é por isso que a gente sempre entra já
com a nossa ordem oco ali já colocando a entrada e a saída, tá? Então, um trade aí de 18 pontos no dólar, a despeito do mercado ter subido mais, mas o importante é eu saber o que eu estou fazendo e qual é o meu alvo, né? Então, o meu alvo que me dizia aqui era esse nível aqui, tá? De preço, e foi justamente ali que houve a saída aí, 18 pontos no dólar, tá bom, pessoal? Legal. Petrobras, eu estou para parar para analisar os papéis Petrobras, principalmente Bradesco. Eu gosto de operar muito Bradesco, mais nas opções. Ainda não fiz, tá? Porque a gente tem observado muito aí o mercado cripto, né? Depois dessas últimas 2 semanas aí, monitorando aí possíveis oportunidades, tá? Petrobras, não sei, talvez tem que dar uma olhada aí na questão da volatilidade, enfim, dar uma olhada nos papéis. Pivô de baixa, né? Perdeu a abertura. Então, aqui já com certeza teve trade maravilhoso aí de compra de put, né? Na Petrobras aí deve ter dado um gain legal, tá? Então, como é que a gente operaria a opção, né? Sempre compra seco, tá, pessoal? Compra seco. Eu vou operar sempre depois de um pivô, né? No caso, pivô de alta ou um pivô de baixo. Por exemplo, aqui surgiu um pivô de alta, um box azul, eu vou procurar uma opção fora do dinheiro, não tão fora assim, entre 5% e 15%, tá? De 15% pelo menos, uma OTM, né? Uma fora do dinheiro, out the money, tá? E eu compro uma call, né? E vou buscar o quê? A alta do papel para procurar ver se isso reflete lá naquela minha opção, tá bom? E na venda a mesma coisa, né? No box amarelo eu vou procurar uma put, ou seja, apostando na queda aí do papel e isso repercutindo lá na minha opção, tá? E é o que a gente procura fazer aí, tá? Bradesco, deixa eu abrir aqui o Bradesco. Talvez eu consiga operar alguma coisa de Bradesco amanhã. Vamos torcer que dê. Deixa eu atualizar aqui. O que nós temos aí de Bradesco? O Bradesco ele tá vindo numa alta já há um bom tempo, né? Desde esse pivô aqui que fechou para cima da nuvem, né? Então, Bradesco ainda não tem operação. Não tem operação. O Bradesco vai ter operação agora perdendo a nuvem, né? Apesar que o estocástico aqui já cruzou para baixo, né? Já está dando sinal de sobrecompra, né? Já até saiu da região de 80, só que o preço ainda não puxou para a nuvem, né? Mas tudo indica que talvez ele venha para cá. Se vocês perceberem, Bradesco já perdeu 2 faixas de abertura, né? Então, pivô de baixa, depois teve um pivô de alta, criou essa zonazinha de range aqui, né? Como o papel não se movimenta tão, né, não é tão, não tem a mesma volatilidade do índice, né? Isso pode parecer pouca oscilação, né, diferente do range que mostra lá, mas está mostrando aqui uma zona aqui de conflitante, né, de direcional. Mas agora já perdeu a faixa de abertura anterior de 2 dias, né? E tudo indica que, até pelo que devido ao estocástico também, é possível uma correção, né? Uma correção desse nível de preço, dá para arriscar uma put, né? A despeito de que o índice, né, o Ibovespa alcançou níveis mais altos aí, e também os papéis dos bancos eles contribuem, né, para essa alta aí. Seria posso até usar o termo aposta, né? Nesse caso aqui seria contra aí o Bradesco, tá? Mas colocando um valor pequeno, isso possibilita as opções, talvez seja algo interessante para montar. É o que eu vou procurar aí e compartilho com vocês, como eu fiz da outra vez aí, que a gente conseguiu pegar aí 70% aí numa operação de venda assim também, de compra de put, né? Do Bradesco. Legal. Bom, o
que é importante marcar aí é a atualização aí daquelas faixas, tá? Daquelas linhas lá. Então, atualizar a máxima dos 21 dias, né? Que agora do índice ficou em 124.930, a mínima dos últimos 21 dias, 117.915 e a frequência de mercado, 124.83, tá? No índice, o que a gente tem aqui? Dizendo o seguinte, né? Tendência primária de baixa, né, para o pregão de amanhã e sentimento de mercado de continuação. Que continuação? Continuação do movimento que ele estava fazendo hoje, tá? E a despeito da tendência de primária de baixa é porque a gente está levando em consideração o ajuste. Então, o ajuste previsto para amanhã, ele é menor do que o que está previsto, ele é menor do que foi previsto para hoje. Então, o sentimento, a tendência primária seria de baixa, mas não se engane porque eu tenho o estocástico na região de 20, né? E ele me dá um indicativo ali que o que parece, né, seguindo a continuação, é que o mercado vai ter mais movimento para cima. Então, tem que ficar atento aí ao índice para amanhã, tá? Já no dólar, o que a gente tem aí de interessante? Bom, no dólar, a mínima dos últimos 21 dias, atualizem lá, né, aquela linha lá de resistência, né, coloquem lá na plataforma, 520650, a máxima 549650 dos últimos 21 dias, tá? A frequência é 532750, tá? E aqui nesse quadro de baixo, o que a gente tem é o seguinte, com base no ajuste e com base na volatilidade do ativo do contrato, a gente faz uma estimativa para cima e para baixo. Então, o ajuste do dólar para amanhã é 53331. Aplicando a volatilidade do dólar, que oscila, que está prevista para 0,92, né, que foi a volatilidade de hoje, né? Então, quais níveis eles poderiam chegar para baixo? 5,281 e para cima 5,380, né? Não significa que ele vai ficar nessa caixa, ele pode subir muito mais ou cair muito mais, mas seria onde colocar os meus alvos, tá? Então é por isso que a gente usa essa questão do ajuste mais vol e menos vol. E eu esqueci de falar do índice, né? O ajuste do índice 123.202, né? Aplicando a volatilidade do índice aí, né? Teríamos aí talvez máxima de 124.574 e se for para baixo 121.829. E vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o estocástico do dólar. Tá numa região neutra, digamos assim, não é aquelas melhores regiões de saída do sobrecompra ou saída do sobrevenda. Então, a tendência primária é de alta, né? A previsão do ajuste para amanhã é maior do que a de hoje e sentimento de mercado de continuação, ou seja, continuação do movimento que ele estava fazendo, né? Então, vamos ficar atento aí também ao contrato aí, do dólar. Então, deixa eu só voltar aqui para vocês pegarem e atualizarem aí no gráfico de vocês, tá? E agora, vamos dar uma olhada aí rapidamente, aonde? Nas criptos, né? O que a gente tem aí no radar aí, tá? Temos aí o TLM, né? O Alien Words aí, esse token aí que foi lançado recentemente em abril na Binance, né? Ia negociar também na MXC e impressionante, né? Ele já chegou a valer $7,20 na sua máxima histórica, tá? Isso num passado muito recente e hoje tá em 17 centavos, vamos arredondar, 18 centavos, tá? De dólar. Então, para quem viu esse token é de $6, tá? Tá barato, tá? Mas com essa indefinição de mercado, né, ele fez uma mínima de 10 centavos na Binance, lá no lançamento, né, no fiasco lá, enfim. Mas, assim, não é recomendação de compra, tá numa oportunidade importantíssima, porque ele saiu de 87 centavos recentemente, há 3 semanas atrás ele estava valendo 80 centavos de dólar, tá? Bom, no gráfico 4H, é o que a gente usa muito na cripto, né? No 4H, que respeita muito aí, a gente está com a nuvem de Ichimoku aqui, mas na clássica, sem adaptação para o Renko, aqui na configuração do seu criador, ele está abaixo da nuvem, tá? Então a gente procuraria operações de venda, né? E compra acima da nuvem, né? E ele ganharia essa nuvem acima de 30 centavos
seria indicativo de compra, né, seguindo aí o indicador da nuvem de Ichimoku. E abaixo disso, operações de compra de risco, ou seja, com alvo na nuvem, né? A nuvem servindo como resistência, aí teríamos aí entradas agora, né? Saídas aí em 25 centavos, tá? 25 centavos ou nessa faixa, né? Ou 30 centavos, 28 centavos. Se liga entre 25 e 28 porque seria justamente a região aqui de 23 de Fibonacci, né? Então seria aí talvez uma primeira barreira. Então justamente o que eu estava falando, olha como é que coincide, né? Essa região de 23 de Fibo, né? Ela coincide com a nuvem de Ichimoku, tá vendo aqui? Tá? Ela coincide justamente com a região da nuvem de Ichimoku. Deixa só, eu tirei aqui o mínimo aqui da, tá o automático tá ali, tá o magnético, tá legal. Coincide justamente com a nuvem aqui. Então, é um indicativo de que rompendo essa região para cima aí de 0,23 de Fibo, né, 23 de Fibonacci, e é a mesma, seria justamente o cume superior da nuvem. Então seria um bom indicativo de entrada, né, com segurança, seria esse rompimento da nuvem ou compra de risco agora e tentar surfar uma alta maior, tá? E fica aí de acordo com o apetite de cada um, não é recomendação de compra, apenas uma observação dessa oportunidade aí do TLM. Ele pode ir a 1 centavo, a menos de 1 centavo, isso aí. As criptomoedas, quem está acostumado sabe que isso acontece, mas ele tem tudo para ser um grande projeto aí no médio e longo prazo, tá bom? Bom, dei uma pesquisada, né? Entre lá no CoinMarketCap, pesquisem lá o Alien Worlds, né? Enfim, é um jogo, né? De tokens, NFT, enfim, tem toda uma estrutura por trás disso aí, apesar de o white paper não trazer muitos detalhes, mas e sabendo de onde ele veio, né? Talvez ele tenha um bom caminho a percorrer, quem sabe a $1,40, $1,20, enfim, tentar romper essa última máxima de 87 centavos. Então, é uma grande oportunidade para algo que estava valendo aí, né, antes dessa queda aí, na casa aí dos 40 centavos, tá bom? Então, foi uma queda bem significativa, gerando grandes oportunidades. Outra que estamos monitorando é o CHZ, né, o Chiles, né, que é utilizado aí, teve muita adesão com a questão aí dos times de futebol, o NBA, especula-se aí talvez futuras parcerias com a Fórmula 1, né, que faz aqueles, o token, né, tem sido utilizado para para chamado de fan tokens, né? Então, alguns times de futebol têm utilizado aí a blockchain da Chiles, né, para poder criar ali os seus fan tokens ali dos seus torcedores, enfim, e grandes times aí mundiais também já aderiram a essa criptomoeda aí, tá? Especulam-se que alguns talvez pagariam até os seus jogadores com a cripto. Ela saltou aí de menos de 10 centavos e chegou a bater 93 centavos na sua máxima histórica, e ele veio decaindo, e agora com esse breakout aí do Bitcoin, né, e também afundou aí, chegou a fazer um mínimo aí de 16 centavos, se não me falha a memória. Deixa eu até atualizar aqui no magnético, a gente vai ver onde está esse pivô aqui. Ele fez 16 centavos, tá? E agora está trabalhando com 26. Quem entrou aqui já fez aí quase 100% de lucro, né? Então, o mundo cripto é assim também, é uma grande oportunidade, está num preço bem interessante, bem bom. Um outro aí para quem tem mais apetite a risco, tá? Aqui é um meme do meme, a gente tem aí o Akita, né? Akita Inu, uma raça de cachorro aí também, enfim. Seguindo aquela esteira aí do Dogecoin, né? Lá do Dogecoin. E também está com um preço legal, né? Variação de fração de centavo de dólar, não vale nem um centavo de dólar, é fração. E teve uma alta astronômica aí na carona do Dogecoin, tá? Quando o Dogecoin bateu a sua máxima histórica lá, ele saiu de 1000 e... Aqui tá cortado aqui o zero, mas ele saiu de 1.600, tá? Lembro bem.
e foi bater a 29.500, né? Isso fração de dólar, tá? E agora ele está sendo negociado a 266, mas é 2.600, tá? 2.600, tá? E o que acontece? Também grande oportunidade, tá? Mas é aquilo, né? A mesma esteira do Dogecoin, né? Até quando, né? Esse mercado vai continuar surfando aí as altas aí? Não é um projeto que tenha algo sólido de entregar, enfim, é puramente especulação. Mas tem uma vol bem legal, uma liquidez também interessante. Está sendo negociado na Polinex, na MSX, enfim, ainda não foi lançado na Binance, né? Enfim, se for lançado na Binance, né, tende a crescer muito mais. Então, para quem quer especular, também é uma grande oportunidade aí o Akita Inu, né? Eu já vi ele saltar, se não me falha a memória, 17 vezes, tá? 17 vezes tem umas 3 semanas. E ele voltou para esse nível de preço aqui. Bom, o estocástico dele está pelo meio do caminho. Se ele fizer mais um fundo, chegar na casa aí de 1.500, né? Seria aí um grande presente aí para todos, tá? E é de token que a gente observa. Bitcoin, a gente não olha, a gente especula, né? Então, o objetivo são essas grandes oportunidades aí que não estão no radar na maioria dos traders aí, tá? E que eu estou compartilhando aqui com vocês. E tem uma outra aqui, que é justamente lá na MXC, né? Nessa exchange aí, asiática também. E o que a gente tem lá? Deixa eu ver aqui o que eu separei aqui. A gente tem aqui esse SMARS, né? Então aí também é um token pegando carona no SafeMar, e ele também teve uma alta aí astronômica recentemente e agora está sendo negociado a 764. Isso é fração, é 0,000, são 7 zeros, 764, tá? Trabalhando com 10 casas decimais, 9 casas decimais depois da vírgula, tá? E, enfim, tá? É fração de centavo de dólar. E isso no volume você ganha dinheiro, né? Você olha assim e fala, isso não vale nada, mas se você comprar 765 e ele passar para 1.500, você está praticamente fazendo 100%. Isso acontece recorrentemente, né? Como o valor é muito pequenininho, tem um volume muito grande de fazer giro, só que é altamente especulativo, tá? Ele está sendo negociado nas más, não tem nenhuma outra corretora, tem uma outra corretora, mas também não é conhecida, que ele é negociado, enfim. E ele tem um countdown aqui, né, do assentamento dele, ou seja, é um lançamento teste nessa corretora. Então, imagina que você estivesse comprando uma opção, tá? Cujo você tem uma data de vencimento. Então, se der errado nesse countdown aí, você vai perder todos os seus fundos, tá? Porque ele vai ser deslistado e você vai ter que correr aí para talvez a True Wallet, enfim, para onde você consegue armazenar esse token, pagando uma taxa de saída aí de 20%, né? 10% da corretora e 10% da rede dele, que é cobrado, né? Quando você faz o levantamento, ou seja, a transferência para outra carteira, é cobrado 10% da tua quantidade de tokens, e isso é redistribuído na rede, é como se fosse a remuneração da rede, né, dos mineiros, digamos assim. É a forma de minerar, né? Cada token tem uma forma de mineração e esse é em cima dessa taxa de carregamento mais a taxa da corretora. Então, se você tiver que sair às pressas aqui da corretora, caso ele seja deslistado em 43 dias, aí você vai tomar essa pancada aí e ter que aguardar aí quando ele ressurgir dos mortos, tá? Ele vale, como eu falei, fração de centavo de dólar, menos do que menos de um centavo de dólar, mas, tá? Se você, a gente sempre analisa aqui no 4H, deixa eu colocar no diário, ele foi há pouco tempo listado, né? Tem 17 dias praticamente, que o assentamento são 60 dias, e que não tem informação histórica de gráfico, né? Eu só consigo ver alguma coisa no 8H para simular o diário, porque no diário não aparece nada.
Então, olha só que interessante, ele foi lançado a 200, tá? 0,000000200. E ele fez uma alta, tá? Ele bateu 28.888. Então, olha, se você colocou US$ 500 aqui, ele virou US$ 50.000, tá? No lançamento. Quem conseguiu pegar no lançamento? Se você não conseguiu pegar no lançamento, pegou por aqui, 1.000 e pouquinho, 2.000, tá? Você foi embora aqui e fez um lucro aí absurdo. E ele tá onde hoje? Ele tá em 700. Para o que ele já fez, está barato demais. Mas qual o fundo dele, né? Ele pode voltar lá no seu lançamento, né? No 200, pode ir a 100, enfim. Esse seria o teu risco, né? Entrar no 700 para zero. Mas qualquer coisa que ele faça, mesmo que ele não, né, depois a gente conseguir traçar aqui uma retração de Fibonacci, ainda não dá, mas se ele vier pelo menos aqui, ó, tá? No movimento aí, na carona aí da recuperação aí do Bitcoin, tá? A gente está falando aí de quase 10 vezes aí, 7 vezes aí o valor investido, né? 700%. Então esse é o poder da especulação em alguns lançamentos nessa MSX, tá? Então fiquem atentos aí, sabendo que você pode perder todos os seus fundos, mas se der certo, tá? Por enquanto o OBV está para baixo, tá? Ainda não seria um bom momento de entrada, né? Então vamos verificar se ele vai bater aqui. É que a gente também não tem uma média aqui, né? Mas na questão do psicológico dos trades aí, pode ser que ele venha na abertura, né? Deve ter muita ordem aqui de stop na entrada ou muita ordem de stop aqui, né? Aqui já foi acionado tudo, né? Então aqui foi a primeira ordem aí de stop, onde foi acionada aí a maioria da galera. E agora ele está trabalhando abaixo disso, o BV ainda está para baixo, mas eu sempre falo, não é recomendação, tá? É apenas abrindo para vocês, né? Isso que não está no radar da maioria dos trades aí. Bom, é isso aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se quiserem informações sobre o Trade System, tem aí no link da descrição, onde vocês podem baixar o Trade System. Tem também um link aí para aprender a operar com leitura de candlestick, né? Um treinamento completo aí também. Enfim, aproveitem. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer aí para a gente compartilhar essas informações aí com mais pessoas, né? Pessoas que estão chegando agora no mercado, para a gente entrar aí com tranquilidade, simplicidade e eficiência. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço e até mais.